Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem. E hoje nós vamos para mais um episódio, né, da nossa série sobre Gênesis. Hoje, capítulo 24. Acompanha comigo na tela aí, tá bom? E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo, e disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe seu servo: Porventura não quiser seguir-me a mulher a essa terra, farei, pois, tornar teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te que não te faças lá tornar o meu filho. Ok? Pessoal, nós precisamos entender algumas coisas bem legais aqui, tá? Nós temos que entender, especialmente nesse capítulo, que os dias de Abraão já estão se cessando, né? No capítulo 23, a gente sabe que há a morte de Sara, né, esposa de Abraão, onde Abraão enterra ela, né, faz aquele acordo. Se você não está sabendo, olha no vídeo anterior que você vai estar ciente, tá bom? E aí acontece que chega um momento que Abraão já também entende que os seus dias estão chegando ao final e ele pede seu servo. E a Bíblia é muito clara e feliz em dizer que é um servo de extrema confiança de Abraão. Por quê? É um servo que tomava conta da vida de Abraão no sentido de poder aquisitivo, né? Sobre finanças, sobre o que Abraão tinha e o que Abraão deixava de ter. Esse era o nível de confiança que o servo de Abraão tinha com ele, ok? E com isso, Abraão pede a esse servo que ele faça, é, no sentido de Abraão pedir, ordenar, uma última situação, né? Não é bíblico essa situação de Abraão pedir uma última coisa, mas aí já sou eu contextualizando, onde ele pede para que o servo traga uma esposa para seu filho Isaque da terra a qual ele saiu, ou seja, da terra da sua parentela, ok? E acontece que o servo ele já pensa um pouco mais além. Ele fala assim: olha, mas e se porventura ela não vier, né? E aí a gente já conhece o desenrolar da história. Uma coisa muito legal de dizer é que Abraão pede para esse servo colocar a mão debaixo, né, da sua coxa, ou seja, colocar a mão ali na coxa. E se a gente olha, uma questão naquele contexto, estudiosos vão afirmar que a coxa era um local de muita vitalidade, ou seja, como se fosse algo que emanasse a energia de vida, né? No sentido assim, era no contexto ao qual eu quero dizer então, na verdade, é que não era simplesmente colocar a mão na mão, colocar a mão no coração, era um juramento, era um propósito muito sério ao qual o servo de Abraão estava fazendo ali para o seu Senhor. E aí nós sabemos que esse servo parte para a Mesopotâmia e ele vai caminhando e ele faz um pedido ao Senhor, né? Que a serva que ele, perdão, que a esposa de Isaac seja uma mulher boa. E ele pede algumas coisas. Quando ele parasse, ele pedisse água para beber e a mulher desse água também ao seu animal que estava com ele ali. Eu não só não lembro se era um cavalo ou se era um jumento nesse contexto, ok? Mas a história se desenvolve assim. E aí ele para e ele encontra Rebeca lá no verso 15 e vai desenvolver essa história aí até o verso 32. Acontece o que acontece, né? Ela aceita, né? Ele conversa com o pai dela, a liberação, ela vai com ele juntamente à volta de Abraão. E acontece, né? O seu servo ali de Abraão, ele na conversa com o pai, ele expõe toda o propósito de viagem, expõe toda a ideia e realmente acontece a bonança. Vem Rebeca, né, para a terra a qual Abraão está, e ali acontece o casamento de Isaac e Rebeca. Uma coisa muito legal que fica retratada, a gente precisa ter isso em mente sempre, é que lá no final, né, no verso 67, fala que Isaac trouxe para Atena sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Ou seja, mesmo, é, na verdade, eu acabei lendo errado, perdão, né? Isaac trouxe para a tenda de sua mãe, né? Não trouxe sua mãe, porque a mãe dele está enterrada, né?
Então, perdão aí. Mas o que que é a ideia? A ideia de Abraão, perdão, de Isaac, além de tudo, era ter um consolo, né? Nós estamos colocando que foi tudo acontecendo, né? Sara morre no capítulo 23, capítulo 24, Isaac está se casando. Abraão providencia o casamento de Isaac. Lembrando, gente, que isso é muito importante entender. O casamento era muito sério, especialmente nesse tempo. Infelizmente, com o que vem acontecendo no mundo hoje, o casamento perdeu força. Mas nós, como cristãos, temos que voltar a ter sempre a consciência do peso que é a união de duas vidas, a união de duas pessoas do sexo oposto, né? Um casamento cristão, um casamento que a gente interpreta da melhor maneira possível mediante a palavra, né? Um fato é que, em meio à situação que, mesmo naquele tempo, onde talvez era um pouco diferente de hoje, mas o casamento era algo festivo, era algo alegre, Isaac procura o consolo de sua esposa para com a morte de sua mãe. Ou seja, a gente já vê que desde o início as mulheres elas têm um papel muito grande na vida de um homem. Um homem tem um papel muito grande na vida de uma mulher. Ou seja, os papéis que a sociedade talvez hoje tentam impor não são os papéis que a Bíblia já deixava guardados. Tá, você está querendo dizer que a mulher tinha que ficar o tempo todo consolando o esposo? Não somente isso, mas este é um dos papéis da esposa, consolar o esposo. Da mesma forma, o esposo de consolar a esposa. A gente vê coisas muito precisas e diretas quando a gente lê a Bíblia em torno do papel que nós, como família, deveríamos desempenhar um para com os outros, ok? Então, numa forma bem reduzida, Abraão ele pede seu servo para que ele possa fazer a busca da esposa de Isaac. Ele faz o juramento na coxa. O servo vai à Mesopotâmia, encontra, né, a Rebeca, tem a situação, expõe ao pai dela a proposta de viagem, o que ele foi realmente fazer, que ele não foi ali a passeio, ele foi buscar mesmo uma mulher para o seu senhor, para o filho do seu senhor, na realidade. Rebeca volta, casa-se com Isaac, né? Acaba aqui, eu acabei esquecendo de falar, mas o plano de Deus era sim que a promessa de Abraão continuasse com seus sucessores, então isso vai adiante. E aí a gente sabe o que acontece, como eu disse para vocês no verso 67, que eles coabitam na tenda de Sara e Isaac é consolado. Tá bom? Meus queridos, espero ter feito sentido e que seja bacana para vocês cada vez mais conteúdo. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau.